Deixa eu colocar aqui para gravar. Ok. Então, olha só. Primeiro ponto que a gente precisa ter clareza, o negócio dos Estados Unidos está assim, alucinado, está fora de controle, porque o 2K já vem sendo trabalhado aqui há um tempo já. Então, no próximo final de semana, praticamente os Estados Unidos inteiro vai ter final de semana de liderança e vai ser uma loucura, uma loucura. O primeiro trimestre foi de crescimento, segundo trimestre de crescimento, terceiro trimestre estourado de crescimento, e a Herbalife vai fechar o ano aqui muito acima das expectativas. Eles já estão falando em sair de 9 bilhões de dólares de faturamento para 20 bilhões de dólares de faturamento. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o que está dando certo nos Estados Unidos e estão começando a abrir os países top 5. E toda mudança, ajustes do plano de marketing, enfim, a gente está vendo isso agora no Brasil. O Brasil é uma novidade, acabou de lançar. Então, ele tem alguns meses de experiência, alguns meses de adaptação, mas você precisa aproveitar, nesse caso, a experiência que nós já temos nos Estados Unidos com o 2K, na construção que a gente já está tendo, para você já partir para cima do seu negócio. E usar isso como acelerador. Então, eu sei que todo mundo no Brasil tem um sistema local, tem Espaço Vida Saudável, tem os Fit Camp, os desafios de 15 dias, enfim, você tem a tua ferramenta, você tem seus números. O que eu quero que você entenda? Além das ferramentas tradicionais, você precisa agora despertar para o novo, despertar para a realidade virtual, despertar para essa tal da internet, o poder de alcance dela. Agora, quando você não sabe lidar com a internet, geralmente, isso é um estudo, 90% das pessoas que não sabem lidar com a internet, ao invés de aprenderem, eles tentam, sem saber o que fazer, sem métricas, sem rotina do que fazer, eles tentam fazer, se frustram e param de fazer. Mas isso é do ser humano, gente, isso não é a questão da internet, isso é qualquer rotina que a pessoa não saiba fazer na vida. Vai estudar inglês, começa, não entende, não desenvolve, não pratica, para. Começa a fazer atividade física, começa a sentir dor, para. É do próprio ser humano. No nosso negócio, a gente não pode ter desistência. Há um ano atrás, eu ouvi do Jorge, o 140K, aqui num treinamento aqui nos Estados Unidos, que ele falando do grupo dele, que muita gente no grupo começava a fazer o trabalho online, algumas pessoas tinham a rotina de chegar até o meio do projeto online, e um percentual muito pequeno do grupo fazia todo o projeto online. E esse percentual pequeno são os caras que fazem 40, 50, 60 mil pontos ou mais pessoais, fazem esse monte de supervisores que a gente está vendo, e eles viraram aí 10K, 20K, 30K e foram embora, né? Então, isso a gente vê que é um padrão. Então, trazendo para dentro do nosso negócio, principalmente nessa questão online, eu preciso que você abra a visão e tente entender de verdade o que eu vou passar. Porque se você não conseguir entender, isso, fica difícil você captar a questão de métricas, a questão numérica. A gente aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma infinidade de desafios. Língua, a questão do dólar, questão do sistema. Isso aí são os bloqueios, são os desafios. Quando a gente se depara com os desafios, a gente literalmente precisa pensar na solução. Quais são as soluções que eu tenho para cada desafio? Então eu acabei de montar isso aqui, ó, tem 2 minutos que eu montei isso aqui. E é mais ou menos assim que funciona. O mercado online, ele tem uma indução. E você vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, estava falando isso para a Lilian aqui agora. A Lilian quer comprar um tênis aqui nos Estados Unidos agora. Um tênis especial para caminhada, para academia e tal. A marca desse tênis é Saucony. É um tênis diferente. Se você entra no site da Saucony e registra os seus dados no site, você pode entrar em qualquer mídia que você quiser. No YouTube, Facebook, Instagram, aonde você entrar,
vai aparecer o link da Salcone para você. Isso é uma indução de venda. Por que uma indução de venda? Eles registram o IP da máquina, aonde essa máquina navegou, onde essa máquina surfou na internet. Isso faz com que eles joguem esse número do IP para dentro de um canal de métricas. É mais ou menos assim, ó, o número X, ele entrou no site, navegou, olhou, ficou quantos minutos olhando, ele abasteceu de informações, ele passou o cartão de crédito, comprou ou não comprou. Comprou, o site dá os parabéns. Não comprou, joga para um canal de repescagem, como se fosse uma lista de transmissão. Vocês estão entendendo? Isso é a métrica do mercado virtual, não é diferente da nossa, só que a gente não tem o alcance que tem a internet nessa escala. Mas é exatamente a mesma coisa. O nosso em pequena escala, dos caras em escala, sei lá. Então, enquanto eles não atingem a venda, porque naquele momento talvez a pessoa está só curiosa. Ela está só curiosa, então ela não está comprando, ela está curiosa. Ela entrou para ver o tênis, entrou para ver o modelo, entrou para ver a descrição, entrou para ver as cores, entrou para ver o que o tênis fornece. Ela está curiosa, ela não comprou. Ok? O site não desiste dela, porque o site não tem sentimento. Ele não é um ser humano que fala, ai, magoei, não comprou, não quis. Entendeu? E aí, ao invés de pegar aqueles dados e colocar numa lista de transmissão para fazer a continuidade, você deleta. E o quando a gente faz na questão numérica, é exatamente isso que a gente percebe. Eu tenho, por exemplo, os meus números pessoais para poder ter um futuro consultor numa sala da HUM, das HUMs virtuais. Eu tenho os meus números pessoais para ter uma pessoa entrando no site, pagando o produto, comprando o produto da Herbalife. Então são os meus números, são as minhas métricas. É como se eu fosse um computador sem sentimento, que eu só vou ter o novo consultor, que eu só vou ter o novo cliente a partir do momento que eu executar aqueles números. Então, eu já não sofro com isso, eu já achei as minhas métricas. Eu sei como isso funciona, então eu fico alimentando o meu banco de dados para ter os números suficientes para ter clientes novos e consultores novos. Ok? Então, o que é o alcance na questão online? Quais são as ferramentas que nós temos grátis no Brasil e grátis aqui também? Tem N ferramentas, você pode impulsionar, pode pôr dinheiro, a Charmony. Mas a gente tem que usar as coisas que a gente tem, quando a gente não tem habilidade suficiente, a gente treina naquilo que não tem custo. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram, gente, eu falei isso semana retrasada, acho que foi. Ninguém do grupo tem Instagram para vendas. São Instagrams que estão sendo construídos. Não é um Instagram que você entra, olha e fala, nossa, que maravilha, vou comprar qualquer produto que essa pessoa colocar aqui. Não existe isso nesse grupo, no nosso grupo. E é muito difícil de ver isso na Herbalife. Aqui nos Estados Unidos, os caras são profissionais nisso. Então, eles vendem através do Instagram. Não quer dizer que você não vá vender no Instagram. Por que não quer dizer? Porque se você coloca a hashtag ali, Shake Herbalife, desafio 15 dias, espaço... Se você usa a publicidade, usa a hashtag, aquela pessoa que está curiosa no mercado, que está procurando, de repente te encontra. Agora, o que está dando mais certo? Todos os dias eu tenho um texto para produto que eu entro no direct de 10 pessoas que eu não tenho ideia quem seja, eu não tenho ideia aonde mora, não tenho ideia de nada. E posto essas mensagens em 10 direct. Por que eu faço isso? Porque é como se eu fosse o computador que tem que postar em 10 directs por dia. Por que 10? Porque são os números do Mark Hughes. 10 de produtos, 10 de negócio. Até aí tudo bem. Então são 10 directs que eu faço todos os dias. Ok? No Facebook, nos grupos do Facebook, eu posso postar no meu Facebook. Aquela pessoa que está curiosa pode ver lá no meu Facebook, através da hashtag, resolver comprar produto. Mas eu tenho hoje 105 grupos de Facebook que eu faço parte, que eu posto neles todos os dias. Por quê? Porque eu preciso ter um alcance de falar com 10 pessoas a partir dos grupos de Facebook. Agora,
Eu não fico esperando a pessoa no grupo me chamar para conversar. Quando a pessoa curte a foto, eu entro no Messenger dela e converso com ela e coloco os textos lá. Se a pessoa dá continuidade, a gente tem a conversação e no resultado final, se eu enviar 5 materiais, eu tenho uma venda aqui. São as minhas métricas. Eu não fico esperando a pessoa me chamar no Facebook, não, gente. Eu tenho 105 grupos que eu participo. Eu fiz um Facebook nos Estados Unidos só para isso. Então, eu só tenho aqueles 105 grupos. E toda vez que a gente vê lá a curtida na postagem que eu fiz, aparece nos comentários, eu entro lá na curtida, entro no Messenger da pessoa e começo a conversar com a pessoa. Isso já está automático. Por quê? Como se eu fosse um computador que fica, depois das postagens, fica esperando a curtida para ativar o bate-papo. Simples assim. Então eu faço isso todos os dias, todos os dias. O WhatsApp, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu tenho os meus grupos de WhatsApp e tenho os grupos que eu participo de WhatsApp. Então, qual que é o interesse? Atingir o número 10 também. 10 pessoas por dia conversando no WhatsApp sobre produtos, sobre negócio. Por quê? Se eu não tiver esses 3 giros aqui, ó, Facebook, Instagram e WhatsApp, eu não tenho gente nas HUMs diárias. Eu não tenho gente comprando produtos na empresa. Eu não consigo fazer nada. Então, isso tem que ter uma clareza disso. Se eu não criar um mecanismo de vendas onde eu saiba as minhas métricas, igual o mercado faz com a gente quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente nunca vai conseguir engrenar. Então, a gente fica tentando no WhatsApp, tentando no Instagram, tentando no Facebook, ao invés de fazer a questão numérica, ao invés de você ter clareza quantos números você precisa para executar uma venda. Hoje, talvez eu não preciso de 5 materiais para fazer uma venda, talvez com 3 materiais enviados eu faça uma venda. O que acontece é que eu preciso ter o banco de dados. Então, tudo que sai dos grupos de Facebook, de Instagram e de WhatsApp, eu tenho que ter o nome da pessoa e a cidade que a pessoa está. Por exemplo, estou vendo o André aí na sala. Se o André veio do grupo do WhatsApp, quando eu começo a conversar com o André, eu falo, André, que cidade que você está? Estou no Rio de Janeiro, então eu já coloco lá, ó, Rio de Janeiro, André, é produto ou negócio? Produto. Rio de Janeiro, André, produto. E esse Rio de Janeiro, André, produto, vai para uma lista de transmissão. Por quê? Porque ele não comprou ainda. Então eu vou alimentando minha lista de transmissão. Por que eu alimento minha lista de transmissão? Todos os dias a gente tem as HUMs online agora. Todos os dias. E gente, quem está usando as HUMs online está fazendo muitos novos negócios. Por que as pessoas não usam ou só entram na HUM para assistir a HUM? Porque não tem o giro para ter o banco de dados novos, para abastecer uma lista de transmissão e ficar repescando as pessoas para ter a oportunidade de colocar no sistema online. Mas e o sistema local? É exatamente a mesma coisa. Não é para você abandonar o local para fazer o online. O que acontece é que talvez você tenha um STS no mês, e você trabalha os 30 dias de um STS para o outro para chegar nesse STS e o seu convidado não vai. E aí você se frustra. Então a gente precisa eliminar essa fase da frustração. Porque se eu trabalhar 10 pessoas diariamente para HUM e ter uma pessoa por HUM, no final do mês eu vou ter passado por 20, 25 HUMs. Então são 25 pessoas que passaram. Então eu vou, obviamente, abrir recrutamento. Se eu recrutar 1 ou 2, já é uma grande vantagem. Ao invés de eu correr o risco de ter um evento no mês e levar esse cara para um evento. E chegar e acontecer algum imprevisto, como já aconteceu várias vezes. Da onde surgiu essa ideia das HUMs? É isso que eu preciso que vocês entendam. A gente vem acompanhando o trabalho dos Fit Couple. A gente sabe que os caras são disparados aí. Número 1, ok. Eles, no passado, eles usavam um sistema do STS igual nós usamos no Brasil. Levava o convidado para dentro do STS, para o STS vender a supervisão. Então o cara saía do STS e falava, você é supervisor, você é reconhecido no workshop de supervisor. O que eles fizeram agora? Eles encurtaram o caminho. Eles fazem as HUMs diariamente, eles começaram com uma HUM, ele treinou um grupo dele de tabuladores, eles começaram com a HUM diária, até todos aprenderem, eles fizeram um giro
de treinamentos para todos aprenderem a ligar o Zoom, colocar os convidados do Facebook, Instagram e WhatsApp dentro do Zoom para assistir HUM, montar um material padrão, igual nós acabamos de fazer. Nós copiamos isso só. E eles começaram a fazer essas HUMs diariamente. O que aconteceu? Eram uma HUM, depois virou 30 HUMs por dia, 30 por dia, e agora o grupo deles são mais de 100 HUMs diariamente. Então, ontem, eu e a Lília, nós fomos jantar com as crianças e na volta a gente estava conversando sobre isso, no caminho de volta para casa. As crianças dormindo no carro e a gente conversando sobre o alcance disso. Você imagina o seguinte, ó, eu e a Lilian, nós somos fazedores. O que precisa fazer para ter o supervisor novo? A gente vai lá e faz. O que precisa fazer para ter o cliente novo? A gente vai lá e faz. A gente não fica olhando no tamanho do desafio, a gente fica olhando no resultado. Então a gente faz. Por exemplo, a gente acabou de qualificar para o final de semana de liderança em plenos Estados Unidos para uma qualificação de 3 meses, onde você tem qualificação bronze, são 20 mil pontos em 3 meses, pontos pessoais, prata, 25 mil, ouro, 30 mil e platinum, 35 mil. Nós acabamos de qualificar em 3 meses, nessa promoção, para ouro, 30 mil pontos pessoais na qualificação dos Estados Unidos. Então, por que nós trabalhamos para qualificar? A gente criou platino, 35, nós fizemos 33 e qualificamos ouro. Por quê? Porque a gente entendeu que quem trabalha nessas qualificações abre lateralidade nova de negócio para a construção de royalties. Então, o que tinha que fazer? O que tinha que buscar no mercado? O que tinha que fazer? Quais são os números? A gente não ficou olhando para 3 meses, 30 mil pontos, 10 mil pontos por mês. Até porque tinha umas bonificações no meio. Quando você faz um supervisor novo, você ganha 2.500 pontos a mais. O mês que você abre 5 mil, você ganha 5 mil a mais. A gente não ficou olhando para 3 meses. Porque se você fala 3 meses, 35 mil, são 12 mil pontos praticamente. Estou fora. Então não dá. Não. A gente olhou o quê? O prêmio. Se a gente criar 30 mil pontos, 35 mil pontos, quantas primeiras linhas novas nós vamos ter dentro dos finais de semana de liderança? Então a gente olhou pelo prêmio. Tá, para eu ter uma linha nova dentro do final de semana de liderança, quantos grupos de Facebook eu tenho que postar? Quantos Instagrams eu tenho que fazer o direct? Quantos WhatsApp eu tenho que falar? Quantas pessoas novas eu tenho que ter nas HUMs? E assim foi. Então a gente trabalhando em cima disso, sem sofrer, a gente conseguiu atingir a meta. Você vê, hoje é dia, nem sei que dia que é hoje, 13. A gente já fez o 2º mês da promoção Style do Brasil. Mas a gente fez isso semana passada já. Por quê? Porque o nosso foco está na construção dos supervisores. Então a gente já saiu do estágio, a gente já sabe as métricas, a gente já saiu desse estágio do sofrer para a construção. Então nós somos fazedores, intitulados, fazedores para realizar. Agora, o que os Fit Couple descobriram? Essa é a sacada, gente. Imagina o seguinte, eles também são fazedores, eles fazem o que tem que ser feito para ter o sucesso que tem. Eles descobriram que se eles treinassem o grupo para executar exatamente aquilo que eles estavam executando, ou seja, criar grupos de fazedores, eles iam explodir. Então era uma HUM, depois 30 HUMs por dia, e agora mais de 100 HUMs por dia. Eles têm 100 caras no grupo que ligam a sala do Zoom, que chama o grupo que tem abaixo deles, e coloca a turma rodando Facebook, Instagram, WhatsApp, lista de transmissão, Google AdWords, e pega o prospecto e joga dentro da HUM. Então vocês imaginam 100 HUMs por dia antes dos STS. Vamos supor que um STS de um mês para o outro dá 30 dias. E o cara está fazendo 100 HUMs por dia. Vamos pôr 20 dias úteis. São 2.000 HUMs antes do STS. 2.000 HUMs para vender produto, 2.000 HUMs para fazer recrutamento no conceito do cara virar supervisor. Quando vai para dentro do STS, esses 100 caras que estão fazendo as HUMs, quando vai para dentro do STS, o STS para eles é para levar esses caras novos que foram feitos durante o mês para serem reconhecidos no STS. Então a gente fica assim
extremamente animado com isso, porque a gente descobriu que esses caras não sofrem com as métricas, eles não sofrem para fazer 3 mil pontos pessoais, eles não sofrem para fazer novo cliente, eles não sofrem para fazer novos supervisores. Por quê? Porque eles entenderam a complexidade dos números. É só isso. Então, a Lília vai dar umas dicas aqui para vocês, e aí eu vou bater um papinho com vocês depois da Lília sobre como a gente vai construir, usando 2K, para em um ano ter 30 primeiras linhas novas de supervisores. Você vai trabalhar para o número 30. Se der errado, deu metade, 15 ou mais, mas nunca em um ano trabalhar para fazer um supervisor, ou 0 supervisor, ou 2. Esquece isso, gente. Está na hora de acelerar agora a lateralidade para ter as primeiras linhas para virar presidente no negócio. Espera aí um pouquinho. Oi, galera. Quero aproveitar para dar uma dica aí. Gente, é o seguinte. Uma coisa que conta muito na hora que a gente vai fazer um cliente ou que a gente vai fazer um consultor é a nossa já energia do início do dia. Eu e o Alexandre, a gente já acorda o dia como se aquele dia a gente já tivesse feito um novo cliente, um novo consultor. Então, assim, isso faz uma total diferença. Eu já agradeço todos os dias de manhã pelo novo cliente que está chegando. Eu já agradeço antecipadamente todos os dias pela manhã pelo novo consultor que está chegando. E isso, gente, às vezes você fala, mas isso é uma bobagem. Isso não é uma bobagem. Isso faz diferença, porque a gente está numa energia muito boa. E, assim, a gente tem uma paixão, um amor muito grande por esses produtos. Então, quando eu vou postar, eu não fico pensando assim, hoje eu vou fazer um dinheiro. É claro que é bom a gente fazer o dinheiro, é claro que é bom a gente fazer a venda, é claro, isso é importante, a gente precisa pagar as contas todos os dias, e isso faz dinheiro entrar todos os dias. Mas eu penso assim, hoje eu vou poder compartilhar com várias pessoas essa oportunidade da minha paixão pelos produtos. Por isso que é muito importante, às vezes tem um consultor novo aqui na sala, é muito importante você usar esses produtos para que você tenha essa confiança e você saiba que você vai colocar no mercado uma coisa excepcional. Então, a gente é produto do produto. A gente ama esses produtos. A gente ama falar dessa oportunidade, porque essa oportunidade mudou nossa vida. Então, quando a gente faz o nosso anúncio para atrair pessoas para o produto, para atrair pessoas para o negócio, a gente já, primeiro, agradece antecipadamente por essas pessoas terem vindo e a gente passa com paixão e com amor. Então, essa fica a dica para aqueles consultores que estão começando, já ter o início do uso do produto, você criar sua paixão por esse produto, porque você vende essa paixão. Na hora da venda, a gente vende essa paixão, ok? Galera, então, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, mas a energia positiva é top. Energia positiva para tudo, né, na vida, não pode deixar se contaminar com coisas negativas. Agora, então lembra, se você entrar agora em qualquer site de vendas da internet, esse site vai te induzir a compra. Ele não está preocupado se você vai comprar agora, se você vai comprar daqui 6 meses. Ele sempre vai te conduzir para publicidade. Tem lançamento daquilo, te manda publicidade. Tem promoção daquilo, te lança publicidade. Tem não sei o que, publicidade, publicidade, publicidade. Por quê? Porque, na verdade, é uma máquina que trabalha com números aleatórios e você está no meio de uma lista de transmissão que está rodando essa máquina. Só isso, ok? E a gente tem que ver o negócio assim, gente. Tem que ter uma frieza para não sofrer. O business, o recrutamento é exatamente a mesma coisa. Espaço para saudável. Usa o espaço, coloca a pessoa no cantinho da sala para assistir a HUM. Tem uma meta de ter uma pessoa sua assistindo a HUM diária todos os dias. É um presidente fazendo a HUM, um seminário de negócio da quinta-feira à noite, 3 presidentes. Caraca, velho, eu vou te falar uma coisa. Que doideira que foi aquilo. As meninas quebraram tudo, o Oscar Reis deu um show no fechamento, o próximo seminário... Sabe assim, só tem feras nos seminários de negócio. Então a gente tem que trabalhar para ter essa massa crítica, que é os contatos, para estar lá dentro. Enfim, agora, vamos olhar para esse 2K e tentar entender o que a gente pode criar. Pensa o seguinte, ó. Se eu for entrar no negócio da Herbalife hoje, e eu olho para o negócio como um negócio, obviamente que 2K é muito mais fácil do que 4K.
obviamente. Não tem nem como a gente pensar de forma diferente. Mas se eu olho para 2K e eu tenho uma forma de trabalhar esses 2K, que pode ser no espaço do meu patrocinador, que pode ser com desafio, que pode ser com, sei lá, um novo espaço, a lista quente, lista fria, enfim, um giro de produtos, fazer os clientes, eu tenho que ter mecanismo para encontrar pessoas para poder girar. Eu tenho que girar os 2.000 pontos de produtos. Agora, 2K no Brasil, se você colocar numa carteira de clientes, média de, sei lá, 100 pontos, são 20 clientes. Se você tirar o que você vai consumir para o seu uso da nutrição, para você poder promover uns 300 pontos, são 17 clientes. Então, está muito leve para o cara virar supervisor. Está muito leve. A gente tem a promoção dos 3K, da Joia e da Bolsa aí. Está rolando, né, para o novo supervisor. Se você usar essa promoção para fazer o volume distribuído para qualificar o novo supervisor, você abre 3 primeiras linhas e ao invés de você fazer 3Ks, cedendo aqui 1K para ajudar esse cara a virar supervisor, você faz 3 primeiras linhas de supervisor. Pô, mas Alexandre, eu não tenho os 3Ks, eu não consigo girar 3Ks no espaço, eu giro 1K. Bom, parabéns, você começou. Então com 1K você não é ativo. Com 1K você não está qualificando o supervisor. Agora você qualifica. Então você passa a fazer um supervisor novo por mês. Ok? E se você trabalhar essa questão das métricas, dos números para as mídias e buscar as pessoas e colocar nas HOMs todos os dias, e daqui a pouco a gente vai começar a fazer 2 HOMs por dia, gente. Os presidentes estão a fim de acelerar. Daqui a pouco são 3 HOMs por dia. Daqui a pouco a gente vai jogar isso para a rede. E a gente vai fazer igual os Fit Couple, que vai ter milhares de HOMs diariamente. Vai virar uma loucura isso. Se você tem esse cara aqui que você trabalhou da HOM, e ele com 1K, se você conecta esse cara com o comprometimento do sistema, da engrenagem, do Learning Center, do centro de aprendizado, dos treinamentos locais, workshop de supervisor, você consegue fazer um supervisor comprometido. Então, por exemplo, se eu estivesse no Brasil hoje, eu tenho um cara para fazer 1K, qual que é o evento maior? Extravaganza 2019, maio, Rio de Janeiro. Ok, então com 1K você virou supervisor, já faz aqui o pacote da Extravaganza, já se compromete. Maravilha? Maravilha, fechou. Agora o sistema local, quando que é o próximo STS para ser reconhecido? Dia 25. Ok, vamos para o STS para você ser reconhecido. E aí eu consigo trabalhar com esse cara para que ele gire esse 1K na família dele, nos amigos, parentes e familiares, rapidamente, para que ele comece a pontuar para baixo para virar royalties. Ok? Então, se eu tenho 2Ks, eu tenho um espaço de vida saudável e eu estou girando 2Ks dentro desse espaço, eu tenho 2 primeiras linhas por mês. Outubro, novembro e dezembro são 6 linhas novas. 6. Se eu repetir isso 2019 inteiro, são 24 linhas com as mais 6 desse final de ano, são 30 primeiras linhas. E aí, gente, é impossível você não avançar no plano de marketing. Impossível. Porque são primeiras linhas. Imagina, você está aqui agora, e aí passou 15 meses, e você abriu 30 primeiras linhas. Essas linhas vão chegar para você? Não. Essas linhas vão te procurar? Se você fizer os números nas mídias ou nas ferramentas que você tem hoje, elas vão te encontrar. Se elas não encontrar você, elas vão encontrar outras pessoas. Fato, acabou. Por quê? Porque a Herbalife não vai parar, ela não vai parar de crescer, ela não vai parar de jogar o nome dela nas mídias e as pessoas que estão procurando crescimento também não vão parar de fazer isso, não vão parar de usar as hashtags. Então, pelo fato de você não estar utilizando, não estar buscando, não quer dizer que as outras pessoas não vão fazer. Elas vão fazer. Assim como a gente faz e chega gente pra gente. Todo dia a gente tem contato. Não deu certo. Lista, e vai aumentando as listas. Daqui a pouco começa a dar certo.
o momento é agora. O momento de você ter essa percepção, esclarecer suas dúvidas, achar seus números, fazer suas métricas, enfiar o pé no acelerador e pisar fundo. E não ficar olhando para a promoção que a Herbalife lançou, 3K, para ser ativo, 2.500. Não, nada disso. Olhar para o prêmio. O que eu tenho que realizar? Qual é meu prêmio se eu realizar? E se tornar fazedor. E não ficar um cara sofredor. Gostei disso. Sofredor ou fazedor? Vou até anotar aqui. Peraí. Sofredor ou fazedor? Porque, gente, eu e a Lília, a gente olha para o negócio aqui nos Estados Unidos, a gente vê que tem gente que está parado no tempo, pensando sei lá no quê, e tem essa molecada do Fit Couple que estão fazendo 100 HOMs por dia. Nós estamos cheios de energia, nós estamos na pegada na construção, nós conseguimos juntar os presidentes do Brasil para fazer o projeto online. Foi a coisa mais difícil, vender um plano para esses caras, para, sabe, tirar os caras da zona de conforto. Vamos fazer, vamos começar, vamos começar. Nós estamos na construção, nós queremos que todo mundo avance, mas a gente precisa entender o jogo dos números. No passado, exemplo, sei lá, 15 anos atrás, talvez você adesivando o carro com um telefone embaixo, as pessoas iriam te ligar. Hoje não, o mercado mudou. O mercado está altamente competitivo na questão de profissionalismo. A pessoa ela tem o direito de entrar na internet e escolher em quais sites ela vai girar para detectar o site que vai dar a melhor condição dela comprar. O site mais bonito, a pessoa que vai cuidar melhor, o melhor atendimento, o melhor feedback, sabe? Não pode ser erba chato, mas tem que ser profissional. Então tá cheio de detalhes assim, nesse mercado virtual. Por que eu estou falando também do mercado virtual para vocês? O Brasil já partiu para o 2K. O próximo projeto agora é a liberação do site do Go Herbalife agora nos Estados Unidos. Então, não tem jeito de evitar o crescimento, sabe, tentar segurar isso. A gente tem que se adaptar, a gente tem que aprender e fazer. Eu espero, assim, que vocês caiam na real da questão dos números, não fica com essa limitação de sofrer porque você não sabe, porque você isso, porque aquilo, porque meia idade, porque não tenho, porque isso, porque aquilo, porque... Esquece essas limitações e sai do lado do sofredor e entra no fazedor. O fazedor é, eu não sei colocar o anúncio lá. Vai no Google e pergunta pro Google. Quem tem iPhone, pergunta para Siri. Siri, como é que eu boto o anúncio? Ela te fala. Sabe? Pergunta pra gente explica. Eu não sei qual que é o texto. Cria o seu texto com a sua, sabe? O seu texto, inicia. Depois você vai ajustando, vai melhorando. Qual a imagem? Cria a tua imagem. Depois você vai ajustando, vai melhorando. O importante é você pensar sempre no que o Jorge já falou um ano atrás aqui. Todo mundo começa. Um grupo chega na metade e quase ninguém chega no final. Esse quase ninguém são os caras que viraram 30K, 40K, 60K, 80K que a gente está vendo aí. Eu quero fazer parte desse grupinho aqui, ó. Por isso, para mim, todo dia, sábado, domingo, feriado, é dia de fazer os números. Por quê? Porque eu quero acumular meu banco de dados. Eu quero ter gente novas na HOM de segunda-feira agora, gente novas na HOM de terça-feira, na de quarta-feira, na de quinta-feira, na de sexta-feira, no seminário à noite. Eu quero ter gente novo no final de semana de liderança aqui em Orlando. Eu quero ter gente novo no final de semana de liderança no Brasil. Eu quero ter gente novo que eu estou vendo do Equador aí na sala, que vai ser esse mês também. A gente quer ter gente nova no mundo todo. Por quê? Porque a internet tem esse alcance. A gente está vendo que está entrando nas HOMs do nosso grupo. Gente de Portugal, gente do Equador, gente do Japão, gente dos Estados Unidos, gente da Guatemala, Peru. Olha que doideira, cara. Na HOM. Então essas pessoas já estão vendo que é inevitável esse tipo de crescimento. Vamos para cima, galera. Vamos aproveitar esses 2K e olhar para o 2K como um prêmio. A Herbalife poderia ter pego esses 2K, colocado na França, colocado em Portugal, colocado, sei lá, em outros países da Europa. Não, ela deu preferência para o Brasil. Brasil,
Já foi top 3. Hoje é top 5. Então, a Herbalife sabe o que representa o Brasil no faturamento, no movimento dela. Agora, escreve o que eu vou falar. Nos próximos 10 anos no Brasil, 10 anos vão passar. Vocês já ouviram esse discurso 500 mil vezes. Eles vão passar na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. 10 anos. Nós vamos sair de 100 presidentes, 120 contratos de presidentes que tem no Brasil, para mais de 400 contratos de presidentes. Ah, eu não acredito. Paga para ver. Paga para ver. E se você executar os números da forma que eu passei anteriormente, de trabalhar friamente nos números todos os dias, você vai ser um desses caras que vai chegar à equipe de presidentes. Você pode escrever isso, porque o negócio da Herbalife é numérico. Se você faz o jogo de números e esse jogo de números entra nos computadores da empresa, ele te qualifica. Te qualifica para Get, milionário e presidente. E assim vai. Ok? Obrigado aí pela presença de vocês. Sei que foi em cima da hora, mas aproveita esse tipo de informação. Pega seu calendário, abre ele até dia 31 de dezembro, coloca as HOMs de meio-dia, coloca as HOMs das 22 horas de quinta-feira. Começa a fazer já seu projeto imediatamente dessa questão das publicações de grupos de Facebook, de grupos de WhatsApp, Instagram Direct. Cria suas coisas, cria sua imagem, cria seu texto. Entra para as HOMs, entra para esse plano dos presidentes para você entender essa questão de conceito da Herbalife, conceito da nutrição, conceito de ser supervisor, para isso estar enraizado em você como está aqui nos Estados Unidos e começa a construir os seus supervisores. Aproveita os 2K, aproveita isso e você vai fazer um monte de primeiras linhas de supervisores que vão construir royalties. E vai escutando, o ano que vem, esse 2K, ele vai ter um ajuste. Ele vai começar a permitir a qualificação em linha. Ele vai começar a permitir, além do PPV, o DLV. Igual foi aqui nos Estados Unidos. Então vai virar uma coisa louca de qualificação de novos supervisores. Você tem que estar nessa onda, nessa pegada. E vamos ser felizes, gente. Ser feliz sendo equipe de Get, milionários e presidente. Melhor todo mundo presidente. Beleza? Bom final de semana para todos. E a gente se vê segunda-feira na sala. Até mais, galera.